Existe algo chamado herança. Herança é uma realidade. Herança genética. Você é do jeito que você é, porque você puxou o papai, ou puxou a mamãe, ou puxou a genética da sua família, vovô, vovó. Existe herança financeira, quando seu pai, ele deixa para você os seus bens, e a partir dali esses bens vão empurrar você, vão catapultar você, vão te abençoar. Existe algo chamado herança eterna, e é sobre isso que a gente vai ministrar essa noite, noite da feira de ministério. Diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Essa é uma parábola chamada escatológica, uma parábola que vai dizer o que vai acontecer no final, quando as cortinas da história humana se fecharem, ou seja, antes do fim, antes do the end. Aqui Deus, ele se coloca como um rei que fala com seus súditos. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês foram me visitar. Ele continua então: os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aqui Deus faz a gente enxergar com as lentes diferente daquilo que a gente entende. A gente muitas vezes pensa que a igreja está indo lá no nome de Jesus para fazer aquilo que Jesus faria. Mas aqui essa parábola, ele inverte os personagens e ele fala: quando você fez a alguém, você fez para mim. Quando você acolheu o estrangeiro, você acolheu a mim. Quando você matou a fome do faminto, você matou a minha fome. Quando você matou a minha sede, a sede do sedento, você trouxe água para mim. Quando você deu roupa para aquele que estava nu, você vestiu a mim. Ele se coloca no papel da vítima, ele se coloca no papel daquele que não tem, e coloca você no papel daquele que é chamado de bendito. E aqui ele vai dizer: vinde, vinde vós todos, para a herança que está preparada. Em Lucas 12:32, num outro texto, num outro evangelho, Jesus está preparando os discípulos, ele fala para a gente ficar tranquilo. Ele diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque agradou ao Pai entregar-lhes o reino. É dentro desse contexto de herança que essa mensagem ela está recheada. Amar é um mandamento. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele faz um paralelismo aqui. Dentro do hebraico é uma figura muito interessante, dentro da gramática, dentro dessa língua que para a gente é tão diferente. Ele diz que amar a Deus e amar ao próximo fazem parte de um grande mandamento. Ou seja, se você pega a Bíblia Sagrada lá no Antigo Testamento e você reduz ela a uma frase, se você reduz ela a poucas orações, você vai dizer que o mandamento é amar a Deus, e aí você ama a Deus como alguém
que ama com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua paixão, com toda a sua razão, com todo o seu sentimento, com tudo aquilo que você tem. Você ama Ele até os ossos, é isso. Mas também, esse amor a Deus vai desaguar no amor às pessoas que estão próximas da gente. Esse é o mandamento. É muito interessante, porque essa mesma pergunta é feita por um mestre da lei, em Lucas 10. E Jesus vai responder uma pergunta legítima dele. Em Lucas 10, o mestre da lei chega para Jesus e fala o seguinte: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta: como é que você entende a lei? Qual o mandamento? Ele responde exatamente isso: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele vai dizer: você não está longe da verdade. Mas ele, querendo se justificar, ele pergunta: quem é o meu próximo? Porque a gente é muito seletivo. A gente tem um filtro para dizer assim: esse aqui eu vou amar, porque esse aqui merece ser amado. Esse aqui eu vou corresponder com amor, porque esse aqui é fofinho. Esse aqui, ele joga no meu time. Esse aqui, ele faz parte daqueles que me fazem bem. Então esse aqui eu amo, aquele ali eu detesto. E aí Jesus, ele como um bom professor, um mestre, ele desenha uma outra parábola, e ele fala o seguinte: um homem, ele vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Toda vez que você fala em Jerusalém, você não vai a Jerusalém, você sobe a Jerusalém. É por isso que do Salmo 120 ao Salmo 150, são os salmos de subida. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. É o salmo, você canta pegando fôlego, porque de verdade, você sai aqui de baixo e você chega lá no alto. Só que esse homem estava fazendo um caminho inverso. Ele estava vindo lá de cima de Jerusalém e descendo para Jericó. E ali ele é assaltado. Homens espancam ele, torturam ele, arrancam os bens dele, tiram a roupa dele e deixam ele como morto no caminho. E aí Jesus vai fazer algo que você não imagina. Ele vai transformar o desprezível num herói. Ele vai transformar aquele homem que você diz: esse aqui não serve para nada. Ele vai transformar esse homem naquele que é o personagem central, é aquele que vai receber o Oscar de melhor ator. É um homem que não presta, é um samaritano. O samaritano, ele é desprezado, ele é um contaminado, ele tem uma fé que não se encaixa nos padrões da fé do judeu. É alguém que você diz: não, você está pensando que eu sou o quê? Eu conheço a Bíblia, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou batista, eu não sou que nem você aí, que tem uma fé toda torta, medíocre. Não, e aí Jesus, ele vai piorar a história, porque está aquele homem, aquela vítima sendo jogada, sendo deixada para morrer, pelado, sem dinheiro. Sabe o que ele faz? Ele introduz mais dois personagens, meio um sacerdote. O que se espera do papel sacerdotal? O papel sacerdotal é um papel exemplar. E ele passa por aquele homem e ele troca de rua. Ele está vindo de um lado da calçada, ele atravessa a rua e vai para o outro lado, como que diz assim: eu nem vi, é problema dele. E ele fala o seguinte: cada um com seus problemas. Eu estou atrasado para o meu culto, eu estou atrasado para adorar meu Deus, e eu estou subindo para Jerusalém. Você está voltando de Jericó, e Jericó é uma cidade maldita, amaldiçoada. Você leu Josué 6, quando Josué amaldiçoa Jericó, ele finge que não vê. Mas aí Jesus dá uma segunda oportunidade para um levita. Você sabe que existe um livro na Bíblia, o Levítico, que traz o comportamento daquele que vai servir a Deus no altar. E o levita também finge que não vê. E aquele que tinha a oportunidade de ser herói na história, os dois não são heróis. Aí chega esse samaritano. Ele olha para aquela pessoa, se aproxima, cuida da ferida, coloca azeite, coloca vinho. Ele trata daquele moribundo, daquela pessoa que está vivendo um momento de drama, de desgraça. E ele dá ao lugar dele, ele o samaritano, ele o desprezível, dá ao lugar dele para aquela vítima. Ele pega a vítima e coloca sobre o animal, que não sabe se é o lombo
do cavalo, do jegue, do jumento, do jegue porque não tinha jegue lá, mas do camelo. Ele entrega o melhor dele para o outro. E não acaba por aí. Ele leva para uma hospedaria. Hospedaria é sinônimo de hospital. É a mesma raiz da palavra hospital, lugar que cuida, que restaura. E ele coloca aquele homem aos cuidados de um outro homem e fala assim: eu vou pagar. Eu vou pagar para você cuidar. Ou seja, ele quer servir, mas ele quer pagar para servir. Não é que ele vai receber em troca. Não é que no final ele vai receber um like, um joinha, ele vai se viralizar na rede social. Não é que no final ele vai ganhar amizade. Não é que ele vai ter uma dívida eterna. Olha, eu cuidei de você. Não. Ele faz, a pessoa está desacordada, você olha a figura e fala assim, mas ele nem percebeu que alguém cuidou dele. E aí Jesus pergunta, e aí, quem foi o próximo? Você tem que amar o próximo? Quem foi o próximo? E aí o mestre da lei diz, foi o samaritano. Então Jesus, ele embarca a gente numa visão que o amor é algo que é um mandamento que a gente não pode ignorar. O amor é visível, o amor eu enxergo, o amor é palpável. 1 João capítulo 4, verso 20, se alguém afirma, eu estou afirmando, é da boca para fora, é uma afirmação, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O sentido do meu amor a Deus, ele só é verdadeiramente revelado quando também na minha vida que você enxerga, você me vê amando aquele que você vê. Então essa conversa de que eu amo a Deus, eu sou de Jesus, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu coloco a Deus acima de tudo, ela só é verdadeira quando você enxerga a mim e quando eu enxergo a você, amando de verdade e não odiando de verdade. É dentro desse contexto que existe uma lei chamada lei do amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. A gente lê o Antigo Testamento, e à medida com que você vai lendo, você vai ver uma humanidade brutalizada, sabia? Quando você lê Gênesis, você fala, não é possível. Ali em Gênesis, você vê história de abuso, você vê história de assassinato. No capítulo 4, irmão mata irmão. No capítulo 19, tem uma história terrível, trágica, de 2 incestos, 2 relações incestuosas que acontecem dentro do ambiente familiar. Você caminha mais um pouco, no capítulo 31, 27, você vê irmão vendendo irmão como escravo. No capítulo 31, você vê um homem fiel sendo jogado no calabouço. E você olha o Antigo Testamento, e você vai ver a quantidade de revides, de contra-ataques, de violência, de sangue derramado, porque a Bíblia está dizendo quem nós somos. O homem, o ser humano, é capaz de qualquer tipo de violência, porque o pecado está enfronhado na nossa carne. Ser cristão é você admitir apenas uma coisa, não é ser bonzinho, não ser cristão é não falar palavrão, é não fumar, é não encher a cara, é não ser violento, não. Ser cristão é admitir que nós não prestamos. É isso que é ser cristão. Eu sei que isso fere o teu orgulho. Eu sei que isso fere a maneira como você se enxerga no espelho. Não, pastor, eu sou melhor do que os outros. Só que Deus não chamou a gente para ser melhor do que os outros. Deus chamou a gente para ser igual a Jesus. E aí, quando esse prumo é colocado como uma referência, todo mundo quebra a cara. Ser cristão é admitir que não há nada de bom em nós, e é por isso que nós precisamos de um Salvador, que chama-se
Jesus Cristo. O Antigo Testamento, essa antiga, dá a impressão que o Deus do Antigo Testamento, ele é muito bravo, é um Deus muito severo, é um Deus assim, que coloca muitos limites. Você leu no Antigo Testamento e fala, mas Deus, por que isso? Aí quando você chega no Novo Testamento, você encontra Jesus, nascido da Virgem Maria. Você encontra os anjos dando notícia sobre o nascimento. Olha, alegre-se, paz na terra aos homens de boa vontade. Nasceu o Salvador. E quando o Salvador começa a falar, no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas, no capítulo 2 de Marcos, você fica encantado com Jesus. Não, olha, não andeis ansiosos. O meu Pai, que está no céu, vai te alimentar. Ele vai te vestir. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Eu te entrego um fardo que é leve, um jugo que é suave. Aprendam de mim, eu sou manso, eu não sou brutal. Eu sou manso e humilde de coração. Quando alguém te ferir, oferece outra face. Amai-vos uns aos outros, orai um pelos outros, sustentai uns aos outros. Aí nesse Deus do Novo Testamento, eu dou um like. É esse Jesus que eu quero. E o Deus do Antigo Testamento, esse eu não quero não. E você não entende que o mesmo Jesus que está lá atrás, é o mesmo Jesus que está aqui na frente. Quando Jesus fala, ele fala, eu sou o alfa e o ômega. Antes de mim não houve, depois de mim não haverá. Quando nós adoramos os anjos do livro do Apocalipse, ele diz, eles adoram ao Deus que era, que é e que há de vir. Esse Jesus do Antigo é o mesmo no Novo. Então, quando você espreme tanto o Antigo quanto espreme o Novo Testamento, você só tem uma lei. Qual é a lei? É a lei do amor. Toda lei se resume num só mandamento. Um só. Eu estou facilitando aqui, hein? Eram 600. Eu podia pregar Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, sobre os 10 mandamentos. E aí eu trouxe para vocês, em Mateus 20, 2 mandamentos. E agora Gálatas 5, você só tem um. Para você falar assim, não sabia. O amor, ele é de propósito. Um pouco antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus já sabia que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga, até o fim. Você pode repetir isso? Amou até o fim. Esse texto aqui não está aqui de graça. Tem uma pessoa sentada nessa mesa aqui. Era a festa da Páscoa e tinha alguém que já tinha tramado a traição de Jesus por algumas moedas de prata. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus aqui não foi surpreendido. Jesus não foi enganado. Quando ele escolhe os 12, ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia a fraqueza e a ganância do coração daquele homem, que na verdade ia se aproveitar do brilho, dos milagres, das palavras de Jesus, para enriquecer. Esse daqui, espertinho, achando que era muito esperto, já estava roubando. Se você pegar João capítulo 12, você vai se surpreender. Porque João 12 diz que ele não se importava com os pobres, mas ele era ladrão. E ele vinha com um discurso de por que houve esse desperdício de perfume? Podia ter sido vendido e dado aos pobres. Ele não estava nem aí para os pobres. Ele era um fingido. Ele era um enganador. Ele gostava muito do poder, do status que ele tinha de andar perto de Jesus. E Jesus sabia disso.
está sentado com ele na mesa, Jesus lava os pés de Judas. Então aquele amor de Jesus por Judas não era um amor de alguém que não sabia, não sabia. Esse homem que senta na mesa com a gente é o mesmo homem que trai a gente com um beijo. Olha como é que o beijo, ele pode ser traiçoeiro. É o amor fingido. Tem uma passagem no Antigo Testamento que é muito semelhante a essa. É a história de um homem apaixonado por uma mulher. Pensa, ele estava louco de amor. Sabe aquele amor que faz você orbitar em volta? Você escreve coraçãozinho no seu caderno do colégio, com uma flechinha do cupido. Escreve o nome, as iniciais, sentar as iniciais do teu amor na árvore. Era esse cara aqui. O nome dele era Jacó. Amar não é sem querer, o amor não é sem querer. E Jacó amava Raquel. E disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Ele paga o dote. O casamento, naquele tempo o homem tinha que ter pelo menos 2 coisas: a casa e o preço do dote para a esposa. É por isso que quando a gente celebra a ceia, você sabia disso? Que a ceia anuncia uma aliança de casamento entre a gente e Deus? Jesus fala o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Então, naquele tempo eu ia casar, eu pedia a mão da moça em casamento, e eu ia construir um lugar para ela morar. Aonde? Na casa do meu pai. Até hoje, você vai no Egito, na Jordânia, em Israel, tem aquelas casas que tem 1 andar, 2 andares, 3 andares. Você vai subindo a laje, né? 3ª até a 4ª geração. Você prepara e quando está pronto, você vai lá buscar a noiva. É isso que Jesus vai fazer quando ele vier buscar a igreja. Ele está preparando o lugar. E aqui, como ele não tem dinheiro, ele vai trabalhar como escravo por 7 anos, por aquele grande amor. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar, e fez um banquete. Olha aqui, banquete. Gente, havia muito vinho aqui. Pensa um homem que bebeu demais e perdeu o controle. É por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. E aconteceu à tarde, está chegando, está entardecendo, que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E aconteceu que pela manhã, ele achou que tinha casado com Raquel, mas ele tinha casado com Lia. Então botaram o véu da noiva, a noiva toda envergonhada, e ele se casa, ele tem um tempo de intimidade com a mulher errada. Pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Eu não paguei o preço dos 7 anos de escravidão? Por que então me enganaste? João, isso não é João, não. Isso é Gênesis capítulo 26. Quando isso acontece, a impressão que você tem é que ele estava enganado. Olha para mim. Jacó estava enganado. Deus não. Deus sabia dos nossos defeitos. O apelido de Lia, Lia significa vaca brava. Você imagina o temperamento dessa moça? É sério. Lia, a palavra, você tem alguma Lia aqui? Lia em hebraico significa vaca brava. Pensa uma mulher que tu não quer chegar perto. Pastor, ela dá coice. Era o nome da moça, Lia. Era uma maneira gentil. Diz assim, Raquel era bonita e formosa. E Lia tinha olhos tristes. É uma maneira educada, elegante da Bíblia dizer que ela era uma moça que não tinha beleza. Os olhos delas eram tristes. E ele casou com a moça que ele não estava apaixonado. Mas o amor com que Deus nos ama não é um amor surpreendente. Ele não falou: poxa vida,
eu te chamei e eu não sabia que você não prestava. Eu não sabia que você era um jumento bravo, uma girafa brava, um hipopótamo bravo, um castorzinho, um coelhinho, um ratinho bravo. Deus sabia exatamente, e é dentro desse contexto que vai se desenrolar isso. A Bíblia vai dizer para a gente que a gente está endividado. Não deva nada a ninguém, a não seja o amor com que vos ameis uns aos outros. Aqui, o nome da gente está no Serasa. O nome da gente está preso no SPC. Então eu posso não dever dinheiro. E não é bom dever. Mas o amor eu devo. Eu tenho uma dívida de amor com você. Eu tenho um sentimento, estava falando hoje de manhã na igreja, de que eu devo. Sabia? Eu devo à igreja. Existe algo que Deus me chamou para fazer que não cabe dentro de mim. E não cabe mesmo dentro de mim. Então a sensação que eu tenho é que eu sempre posso ir melhor. A cada ano que passa, eu tenho assim que chegar em algumas metas que eu mesmo coloco para superar o serviço que eu presto a Deus, sendo pastor de uma igreja desse tamanho. E eu quero ser um pastor melhor em 2025 do que eu fui em 2024, do que eu fui em 2023, do que eu fui em 2022. Por quê? Porque eu tenho uma dívida. A dívida é ruim, mas quando é uma dívida de amor, eu recebo bônus. É isso que a Bíblia diz. Um amor que é completamente fora da casinha. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até pecadores amam aos que eu amo. Pecadores aqui, ele está colocando de uma maneira assim mais suave. Criminosos amam criminosos. Fraudadores amam fraudadores. Eles têm um time, é um comparsa, é o cúmplice. Gente, se você só ama quem te ama, qual é a vantagem? Que prêmio você vai ter? Que mérito você vai ter? A gente chega no culto, e é interessante como tem gente que trabalha, esse amor é um negócio tão invisível. Você chega e tem um ministério de louvor aqui. E a impressão que tem, fala assim, nossa, como ele canta bem. O que há por trás da voz de quem canta aqui? O que há por trás da mensagem de quem prega aqui? Ah, pastor, eu quero essa unção. Gente, a unção, ela vive do lado do trabalho. A adoração, o louvor, ela não acontece como um estalar de dedos, como você passa as mãos sobre a lâmpada e o gênio aparece e fala assim, toma. Quando a gente chega no culto, tem uma turma que já preparou o culto. Você está aqui e tem mãe, pai, homem, mulher de Deus, que está aqui embaixo cuidando do seu filho para ensinar o princípio do reino de Deus, para que a gente tenha o culto em paz. Já foi no meio, tem igreja que você vai, gente, pensa na gritaria de criança. Você não sabe se presta atenção na mãe, se você ora, se a criança está enlouquecida, se tem um espírito ruim beliscando ela. Mas aqui, você tem gente trabalhando para você que você nem viu quem é, que você nem sabe quem é. É desse amor que a gente está falando, é o amor que a gente ama, sem saber para quem que a gente faz. A gente prepara aqui tudo para que você tenha o melhor. A gente chega numa igreja que a gente não botou um centavo para construir. Quando você chega, eu cheguei aqui na igreja, e a igreja estava pronta, não tinha chão, vamos colocar o chão. Não tinha ar-condicionado, hoje nós tivemos uma luta aqui por causa do ar-condicionado. Hoje foi uma luta. Para quê? Porque a gente tem que... Existe uma matemática, um cálculo aqui. Para quê? Para a gente colocar a temperatura para que ela seja agradável para todo mundo. Aí tem gente reclamando que está muito frio, e tem gente reclamando que está muito calor. Eu falei, gente, eu vou ter que preparar aqui um escaninho com um cobertor para quem ficar com mais frio, né?
Irmão, porque gente. O som, ele sai daqui de um jeito, ele bate lá. Vocês estão vendo umas peças que estão aqui lá, a gente não colocou de qualquer jeito, não. Vem a engenharia do som para colocar aquelas peças para o som bater lá. E quando voltar, não fazer eco no teu ouvido. Mas às vezes o nosso celular, quem tem celular, faz assim, está agredindo o teu ouvido. Então a gente está preparando tudo isso aqui para você. O time aqui, que está ministrando para a gente em Libras, esse time aqui, gente, já devia estar lá dentro. Mas aí a placa de vídeo queimou, eu falei, vem para fora. Por quê? Porque eu tenho um público aqui que é surdo. E eu tenho que atingir ele, mas hoje eu não atingo quem está fora. Você sabe quanto é que custa uma carta? O apóstolo Paulo estava preso em Roma, e ele escreve uma carta aos filipenses. Você lembra da história de Paulo em Filipos? Paulo, ele tinha se mandado daquela região da Frígia, da Lídia, porque ele estava sendo perseguido. Ele já tinha tomado pedrada. Não foi uma pedrada, não. Ele foi apedrejado por um monte de pedras, tá bom? Ele não estava brigando com guerra de meia e travesseiro. As pessoas queriam que ele morresse. Ele tinha tomado surra de vara, ele tinha naufragado na ilha de Malta. E aí, ele chega em Filipos, e ele vai falar do amor de Deus e de Jesus. Gente, prendem ele, encarceram ele, ele toma uma surra, ele e um amigo dele, Silas. Aí ele falou, já que apanhamos mesmo, bora louvar a Deus. E eles vão orar à meia-noite, eles estão cantando. Você imagina, meia-noite, tu está querendo dormir, depois de você tomar uma surra, e ainda tem alguém cantando dentro da prisão à meia-noite. Gente, deixa que eu mesmo esgano ele. Mas aí vem um grande terremoto e o carcereiro se converte. Ele vai tirar sua vida. O apóstolo Paulo fala, não, calma. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ali nasce uma igreja. A igreja de Filipe tem 8 pessoas, diga 8. Ali Paulo estabelece uma igreja, e aí uma série de fatos extraordinários o levam à prisão. Ele vai ser preso em Efésio, na cidade de Éfeso, pela sedição lá do Euríveis Demétrio. E ele está em Roma agora. Sabe quanto é que custa uma carta? Paulo compra o papiro, ou o pergaminho, depende, em Pérgamo, é caríssimo. Aquele papel feito de pele de bicho, chamado pergaminho, ou o papel feito de planta aquática, ali na margem do Nilo, chamado papiro, aquilo custa o olho da cara, uma fortuna. Aí ele escreve a carta aos Filipenses, ele está escrevendo para 8. O preço de uma carta, a dias de hoje, é o preço de um carro importado zero. Quanto custa um desses carros aí elétricos? Quanto custa? O Elon Musk tem um carro feio. Pensa num carro feio, gente. Mas é uma fortuna. Diz que o carro faz tudo sozinho. Mas ele continua sendo feio. Ele é feio e caro. Então, 500 mil. Quem tem dinheiro para isso? Quem tem? O apóstolo Paulo arrumou. Ele escreve a carta, só que ele está preso. Aí ele paga o soldado romano, tem taxa. Ele paga alguém para pegar o rolo, a carta, botar debaixo do braço. Ele paga o deslocamento, porque naquele tempo ia de navio. Tem que pagar o de navio. Não era o MSC Costa, não sei das contas, não. Ele ia pagar o navio romano, o navio mercante daquele tempo. Ele pagava a diária de quem ia levar, porque nós vamos sair de Roma e vamos lá para Macedônia. É longe para chuchu. Ele pagou caro. A gente pensa que o que a gente faz, ou o que o outro faz, é pouco. Mas hoje todo mundo tem, você tem na sua Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses. Está aí. Pastor, não tem Bíblia, então baixa o app da Bíblia que você vai ter. Porque alguém resolveu investir, alguém resolveu
pilotar um barco, tinha um marinheiro ali, tinha um arraiz amador, tinha alguém que levou, que cuidou, que não deixou pegar chuva, que não deixou molhar, que entregou essa carta lá aos filipenses. O nome disso é amor. Tem espaço para todo mundo na igreja. Tem espaço para esse amor fora da casinha. É por isso que ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento. Diga sentimento. Você já sentiu uma coisa ruim? Já sentiu? Pastor, estou sentindo uma coisa ruim. Agora, você já sentiu coisa boa, não sentiu coisa boa? Isso é sentimento. O sentimento vai provocando os 5 sentidos. Você vê, você ouve, você cheira, você prova, você toca. Age o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. A gente acha que na igreja tem lugares que, não, pastor, eu sou de outra categoria. Tem um jogador que fala, eu sou de outro patamar. Eu sou de outro pedigree. Eu não estudei para fazer isso. Eu não trabalhei tanto para fazer aquilo. Então a gente começa a achar que existe um lugar aonde eu posso me assentar nos lugares celestiais. Não, esse tipo de serviço não é para mim. Esse tipo de trabalho é para gente que está abaixo da minha categoria. E aí, a Bíblia está dizendo, age em vós, se manca. É isso que ele diz. Liga aí a tua máquina, o teu dispositivo de simancol. Ele está dizendo que age em vós o mesmo sentimento. Porque Cristo, sendo Deus, ele se esvaziou. Ele tem o privilégio, mas não usa o privilégio. Ele se esvaziou, antes, assumindo a forma de servo, escravo mesmo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Você vai perguntar para as pessoas quem é Jesus, as respostas são muito interessantes. É um mestre, é um anjo, é um espírito de luz. Ele é um exemplo. Gente, Jesus é Deus, só que ele se disfarçou de gente. Essa é a nota alta do Evangelho. Você não entendeu nada. O Deus Criador se entrou no ventre de uma moça, de uma virgem de Nazaré. E aí você olhava assim, mas não é esse aí o filho do carpinteiro? Como é que ele está fazendo milagre? Mas vem cá, só Deus pode perdoar pecados. E ele está falando, para você entender, que o Filho do Homem era o nome do qual ele se denominava, porque era o nome que Ezequiel e Jeremias chamavam aquele que haveria de vir, o Messias. Tem poder para curar e para perdoar pecados? Te digo, levanta e anda. Então, ele sendo Deus, ele vai para uma posição que você fala, não é possível que o Deus que fez tudo, que controla o movimento dos planetas, que não deixa um passarinho cair da árvore sem ele autorizar, que tem esse governo, que tem esse controle, não é possível que ele venha me visitar. Pois é, ele entrou dentro da tenda de Abraão com 2 anjos. Você já leu Gênesis 18? Estava lá. Ele estava lá. Jesus entrou dentro, nós pregamos há 2 domingos atrás, da casa de Marta e Maria com os amigos. Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu. Mas não é possível, foi Deus que veio aqui, foi ele mesmo. Então ele está dizendo, haja o mesmo sentimento em você do que houve em Jesus. Que sendo Deus, ele se diminuiu, se esvaziou, se fez servo, foi reconhecido em figura humana e a si mesmo se humilhou. Essa palavra é muito triste para a gente, porque a gente não quer se humilhar. O ser humano quer aplauso. O ser humano, ele quer like. O ser humano, ele quer coroa. O ser humano, ele quer reconhecimento. O ser humano, ele não quer se humilhar. E é isso que Jesus está falando, não lute pelo trono. A mãe de Tiago e João, 2 discípulos, chamou Jesus para ter uma conversa. Filhos de Zebedeu,
trouxe os 2 filhos a Jesus, inclinou-se e pediu um favor. Posso pedir uma coisa para o senhor? Qual o seu pedido? Perguntou ele. Ela respondeu: permita, no seu reino, que meus 2 filhos se sentem em 2 tronos. Tem o teu trono, aí você faz um trono à direita, você faz um trono à esquerda, e aí os meus 2 filhos vão ser entronizados. Olha lá, os filhos de Zebedeu, os filhos da esposa de Zebedeu. Aí Jesus disse: vocês não entenderam nada. Vocês são capazes de beber do cálice terrível que eu vou beber? Ou seja, Jesus está falando que vai morrer, mas eles estão boiando, eles não estão entendendo nada. Aí Tiago, aqui em Mateus 20, não fala, mas em Marcos fala. Tiago é aquele sanguíneo, ele diz: eu posso beber do cálice. Ele fala: você vai beber. Mas quanto a sentar à direita e à esquerda, quem vai resolver isso é meu Pai. Tiago é o primeiro que Herodes passa o cerol na igreja, primeiro que morre é o Tiago, decapitado, a cabeça dele foi arrancada. Aí Jesus diz que tem um caminho da excelência, que não é o caminho do trono. Jesus vai dizer: esses lugares pertencem àqueles para quem forem preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, então quer dizer que tu quer ser melhor do que eu? Quer dizer que seu ministério é melhor do que o meu? Quer dizer que seu serviço é melhor do que o meu? Quer dizer que você quer ser entronizado e quer ser destacado entre todos, e eu não? Ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus chamou e disse: pode parar. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. Política gosta de dominar. E as pessoas importantes exercem poder, olha, sobre eles. Não será assim entre vocês. Na igreja não. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa mesma palavra está em Marcos capítulo 10, é igualzinho, o texto é igualzinho. É igualzinho, Marcos 10, 45. A gente quer destaque e Jesus quer dar humilhação. Jesus está falando assim: qual é a recompensa que você quer? Porque existe, e eu quero pegar aqui a ponta solta, uma herança eterna. Gente, de verdade, existe uma herança eterna. Quando você pega o livro do Apocalipse, você fala sobre prêmios da vitória. Ao que vencer, vai ser dada a coroa da vida. Ao que vencer, vai ser alimentado o maná escondido. Ao que vencer, vai ganhar vestes brancas. Ao que vencer, vai receber autoridade sobre nações. Ao que vencer, vai se alimentar da árvore da vida, do maná. E existe uma vitória, mas não é essa vitória de quem chega primeiro, pula mais alto, pinta melhor. Não, não é desse tipo aqui. Existe uma outra vitória, que é chamada vitória do serviço. A igreja hoje abre para você, a oportunidade de você ministrar o dom que Deus te deu. Existem alguns que aparecem mais e outros menos. Outros não aparecem nada. No culto das 9, tem um moço que traz um café chamado Go Coffee. Ninguém sabe quem ele é. Aí ele traz os copinhos. Aí tem família. Tem um irmão que vem de Araucária. Tem um irmão que vem de Antonina. É tudo membro aqui, tá? Tem um outro irmão que também é pai, que nem eu sou, é avô, que nem eu sou, que também trabalha de sol a sol, que nem eu. Aí ele vem preparar o café. Tem coisas que a gente acha que nascem prontas. Sabe quando você abre tua gaveta da meia? Sabe? Aí você vê a tua meia dobradinha ou enroladinha, depende lá do anjo que faz isso para você. Você pega a meia, você jogou aquele futebol horrível,
aquele chulé terrível. Aí você joga aquela meia no cesto. E aí pode parecer assim, passar na sua cabeça, que o mundo espiritual se move. Vem um anjo que bate asa e pega aquela meia, pega a tua camisa chechelenta e de repente joga dentro da máquina de lavar, ou lava no tanque. De repente, como que num passe de mágica, o sabão em pó é colocado, e aquele perfume do amaciante aparece, e a máquina gira com um toque suave de perfume de flores do campo. E de repente, quando você abre de novo a gaveta, aquela meia poderosamente fedida está cheirosa de novo. Não é mágica. Tem alguém por trás. Tem alguém por trás dessa igreja aqui. Tem alguém por trás do serviço. Você tem um dom que ninguém tem. Você é membro de um corpo. Ninguém faz o que você sabe fazer. Agora você pode cooperar com gente que já está fazendo. E é por isso que a gente faz a feira de ministério. Para que você que ainda não participa, venha participar. Pelo menos uma vez no mês, você entra numa escala para servir. No reino de Deus, gente, a melhor coisa é dar do que receber. Eu vou encerrar. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas está aqui. Trabalho é aquele que você escolhe. E pastor, fiz faculdade de farmácia, não é nada disso, eu quero ser professor. Você escolhe ser professor. Você escolhe ser contador. Eu fiz, pastor, odontologia, mas meu negócio é cozinhar. Pastor, sou um chefe gourmet. O trabalho é você que escolhe. O ministério é aquele que Cristo escolhe para você. O trabalho depende de habilidade. O ministério depende de disponibilidade. Aí vai depender daquilo. Não adianta você dizer que vai fazer para não fazer. O apelo não é, tá bom, eu vou lá, mas na hora você não aparece. Porque tem dias que você vai poder vir, e tem dias que você vai ter tudo para não vir servir, mas você vai ter que vir. O nome disso é compromisso. Essa história de voluntariado é uma figura de linguagem, minha mestra, minha doutora. É um eufemismo para o discipulado. É isso. Você não tem como ser discípulo se você não faz. No trabalho, você espera receber. No ministério, você espera dar. O que eu vou dar? No trabalho bem feito, traz autoestima. O ministério bem feito é a honra para Jesus, a glória dele. No trabalho, você vive uma troca, é barganha mesmo. Você vai receber um salário. No ministério, você devolve algo que você já tem. É isso que é o ministério. Você já tem, está aí. Um trabalho bem feito traz remuneração temporal. E aí a gente encerra. O ministério traz recompensa eterna. Diga, recompensa eterna. Diga, herança eterna. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Deus falou com você, querido. Existe um chamado para você. Existe um dom que Deus te deu. Nós estamos ministrando sobre isso há algum tempo já. Tudo isso que Deus tem colocado hoje. Gente, hoje fui dormir 2 da manhã. Hoje falei, Deus, o que eu vou trazer para a igreja? O que tua igreja precisa ouvir? Não fica pensando que é uma inteligência humana. Gente, eu preciso trazer a voz que Deus quer trazer para o seu coração. E você ora, você busca, e você para e fala assim, não é isso. Sabia que a gente tem isso? Você vai pregar, você está com tudo pronto, fala assim, glória, aí chega na véspera, fala assim,
Você vai orar, mas Deus diz, não é isso que eu quero falar. Aí eu vou dormir de madrugada, acordo muito mais cedo, agoniado. Para quê? Pelo entregar o recado errado, pelo entregar a voz errada. Existe um compromisso, mas Deus deu isso para mim. E eu sei o que Ele me deu, não fica achando que eu não sei. Eu sei da responsabilidade que Ele me deu. Mas o que a gente não pode, é a gente estar aí também, achando que a gente só está aqui para receber. Tem muita coisa na igreja que precisa melhorar, muita coisa. Mas a gente não precisa de gente dando nota para a gente, precisa de gente que ajude a gente. No dia 6 de abril, daqui a 2 domingos, eu vou mostrar para vocês um novo projeto de expansão. Vocês lembram que no ano retrasado a gente tinha um projeto de expansão? Quem lembra disso? Nós tivemos que parar por causa da construção do Together, mas agora a gente vai retomar. E o que a gente quer? A gente quer todo mundo junto. É isso que a gente quer, todo mundo junto, todo mundo sendo fiel, todo mundo trabalhando, todo mundo se esforçando, todo mundo construindo. No final, o que o coração do pastor quer? Eu quero ouvir Jesus falando para você, e eu quero Jesus falando para mim. Vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado por herança, porque eu tive fome, você me deu de comer. Tem um time aqui, do Old Cars, eles gostam de bater recorde. Eu fico ali ouvindo. Dessa vez nós vamos arrecadar quantas toneladas? Quantas toneladas? E aí a igreja vem no encontro do Old Cars, traz o alimento, traz a roupa, ali tem a Kombi da ação social, e aí tem o time ali, da Sil, do Fernandinho. Gente, vocês sabiam que está começando na igreja um culto em espanhol? Vocês sabiam disso? Pastor Arthur chegou, eles já estão se encontrando aqui, vai começar um culto em espanhol. E a gente vai precisar de mais gente, porque o reino de Deus é assim, é como uma semente de mostarda que se torna a maior das hortaliças e abriga um monte de passarinho. Não é para você, é para os outros. A gente serve aos outros. O meu dom não presta para mim, ele presta para você. Agora não deixa o teu dom aí se calar. Bom Retiro é uma igreja que cresce a cada dia. Por quê? Porque é uma igreja saudável. Pastor, já estamos satisfeitos. É mentira isso. Você compra aí um sapatinho para tua filha. Olha que fofura. Gente, olha que fofura. Aí quando chega no mês de julho, o pé dessa criança está desse tamanho. Eu falava isso para meu filho. Meu Deus, o que você está comendo? O que você está comendo? Sabe o que ele estava comendo? Saúde. Porque imagina se o pé não crescesse. Por que a roupa vai ficando curtinha? Porque comprei para ele. Olha, comprei para ele. Estava tão bonitinho, agora parece baby look. Você vê o irmão que vai engordando para o lado? E a barriga vai crescendo, o umbigo vai aparecendo? Lembra disso? Mas por que a gente cresce? Porque tem saúde. E para a gente ter mais saúde, a gente quer convidar você. A voz é clara. Eu queria que você colocasse aqui o QR Code. O QR Code da Feira de Ministérios. Todo mundo tem celular. Se você não tiver celular aí, pede para sua namorada, para sua avó, para o seu tio, para o seu filho. Todo mundo tem celular. E nesse celular aqui, desse QR Code aqui, a gente vai ter oportunidade de preencher uma pequena ficha, Google Forms, para você dizer onde você quer servir a um cardápio. Você vai lá, vai abrir o cardápio e dizer, é aqui que eu vou ficar. Pastor, eu não quero orar por ninguém. Ore pelo seu pastor então. O pastor precisa de oração. Primeiro assassinato da Bíblia, mataram um pastor, sabia? Caim matou Abel, o pastor. Ore pelo seu pastor, gente. O diabo quer matar o pastor. Ora, protege a vida do pastor. Amém, igreja? Às vezes eu acho que vocês não estão aí. Sabe que às vezes eu acho que você não está aí? Ore pela liderança da sua igreja. Cadê o celular? Gente, cadê o celular? Mostra para o pastor o celular. Não, obedientemente. Que povo preguiçoso. Bora, mostra o celular. Agora aponta para lá,
Aponta para lá. Aponta para o QR Code. Pronto. Apareceu aqui o Google Forbes, pronto. Já vou aqui me voluntariar para cantar. Vocês vão ter muito trabalho comigo. Lília, eu vou precisar fazer um mergulho, uma imersão. Feche seus olhos. Aliás, não, você está preenchendo, fica com o olho aberto. Não. Pode ficar com o olho aberto aí, pode preencher. Deus falou com você, querido? Se Deus falou, levante sua mão. Assim, Deus falou. Eu quero chamar os pastores aqui. Queria que vocês orassem por essas vidas. Vamos cantar uma canção. Antes da gente encerrar, eu quero orar por cada um de vocês que está tomando uma decisão de servir no ministério, de entregar seus dons. Tá? Vamos ir aqui à frente, sai do seu lugar. Vamos ir, no final ainda vamos tirar uma foto aqui também. Então durante o louvor aqui, Nani, vamos cantar a canção Aleluiada? Vamos cantar? Eu quero pedir que todos vocês, olha para o lado aí e pergunta assim, onde você vai servir? Não pergunta se ele quer servir, já joga duro. Onde você vai servir? Onde você vai servir? Fala assim, se eu disser não sei, então peraí que Deus vai falar com você. Traz ele aqui à frente, que Deus vai falar com você já. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos orar, sai do seu lugar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Os cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham a mim. Pai querido, é no nome de Jesus que nós queremos dizer sim ao Senhor. Quando o Senhor pergunta a quem enviarei, a resposta da igreja: envia a mim. É com isso que está no nosso coração que a gente quer te servir. Nós entregamos ao Senhor talentos, dons, habilidades, tempo, discernimento, vontade e amor. Tudo é para o Senhor. No final das contas, queremos receber a herança que está prometida. Existe uma herança prometida, a herança do reino, uma herança eterna que não vai ser tirada de nós. Eu abençoo teus filhos que hoje se motivam, são desafiados a servir uns aos outros. Eu abençoo aqueles que já servem. Tem tanta gente construindo o teu reino aqui na terra, Pai, e existe para cada um deles uma resposta de recompensa. Eu abençoo cada uma dessas vidas, aqueles que entregam suas vidas ao Senhor e fazem parte da igreja que o Senhor ama, em nome de Jesus.